E aí, tudo bem? Professor Eliel falando. Bom, aula passada nós vimos operações com frações e vamos manter esse assunto nesta aula. Porém, vamos elevar um pouco a complexidade, misturando as operações e aumentando um pouco a dificuldade, como no caso está aparecendo aí na tela. E outro ponto que vamos ver são problemas que envolvem frações, que são muito comuns em concursos públicos e vestibulares, ou seja, é super importante que você saiba lidar com eles. Então ative a sua mente que a aula vai começar. Então vou fazer alguns exercícios mistos nessa aula, nós vamos misturar então as operações. Por exemplo, se eu fizer 2/5 mais 1/3 menos 2/7 vezes 1/4. Misturei então soma e subtração com multiplicação. Como a gente faria isso? Para fazer isso, a gente tem que respeitar a ordem das operações. Então, qual é a ordem das operações matemáticas que a gente deve seguir? Deve ser o seguinte, vou ter aqui 3 operações principais, certo? Então, vamos ter que seguir essa ordem. Primeiro aqui, potência e raiz. Potência é algo do tipo 2 elevado a 3, assim, né? E raiz, algo do tipo raiz de 4, por exemplo. Se tivesse essas duas operações aqui, potência e raiz, teria que resolver elas primeiro. Depois, vai vir a segunda operação aqui, que são multiplicação e divisão. Você vê aqui, ó, 2 vezes 3. A gente representa a multiplicação por ponto aqui, tá? Ou 4 dividido por 2. Então seria a sequência de fazer aqui. E por último, em terceiro lugar aqui, seria soma e subtração. 1 mais 1 aqui e 3 menos 0. Seria essa maneira de fazer aqui as operações. Então nesse caso aqui, nós não temos potência e raiz. Não temos potência em raízes, mas a gente tem aqui multiplicação e divisão, então tem multiplicação. Soma e subtração estão aqui, então vamos primeiro resolver a multiplicação e depois a soma e subtração. Pensando dessa forma, então vou manter a fração 2/5 mais 1/3 e vamos resolver a multiplicação. Aqui fica menos e vamos resolver essa multiplicação aqui. 2 vezes 1 dá 2, 7 vezes 4 dá 28. Aqui é vantagem você reduzir a fração antes de continuar o cálculo. Então isso aqui você teria que fazer 2/5 mais 1/3 menos essa fração reduzida. Dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1 e 28 dividido por 2 dá 14. É vantagem fazer isso porque você vai ter números menores aqui para fazer conta, né? Nesses números aqui. Então a gente pode seguir daqui agora. Seguindo daqui agora, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que calcular o MC de 5, 3 e 14. Fazendo isso aqui, nós vamos ter, dá para dividir por 2? Dá, porque 14 é divisível por 2. Então 5 não é divisível por 2, 3 não é divisível por 2, 14 dividido por 2 dá 7. Agora só dá por 3, 5 não é divisível por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 7 não é divisível por 3. Agora só dá por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 1 não é divisível por 5 e 7 não é divisível por 5. Agora só dá por 7, vai sobrar 1, 1 e 1. Portanto aqui o MMC vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30 e 30 vezes 7, 210. Então, seguindo aqui, eu vou ter que 2/5 mais 1/3 menos 1/14, vai dar uma fração aqui, que o denominador é 210. Então, continuando aqui, ó, 210 dividido por 5 dá 42, vezes 2 dá 84. Então, aqui fica 84. 210 dividido por 3 dá 70, vezes 1, 70. Então, vamos somar 70 aqui. 210 dividido por 14 dá 15, vezes 1, 15. Então, aqui fica menos 15. Fazendo esse cálculo aqui, ó, então eu vou ter 84 mais 70 menos 15. Se eu fizer aqui 70 menos 15, dá 55, certo? E eu somar agora com 84, vai dar 139. Então, vai dar 139 por 210. Bom, 139, a soma dos algarismos aqui dá 1 mais 3, 4, mais 9, 13. Então ele dá um número divisível por 3. Estou falando isso porque 210 então não consigo reduzir essa fração. Tá? Então vai ficar 139 por 210 mesmo. Vamos fazer mais um exemplo aqui de exercícios mistos. Agora vamos envolver divisão também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2/6 menos 1/9, que multiplica 3/5, tudo isso dividido por 1/3 menos 3/7. Então é um exercício um pouco mais complexo aqui. Quando isso acontecer, o que nós vamos fazer?
nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e resolver separadamente. Esse cara aqui é o numerador da fração. E tudo isso é o denominador da fração. Então tá aqui, ó. Tudo isso numerador, tudo isso denominador. E essa aqui é a linha da fração principal. Então nós vamos resolver separadamente o numerador e o denominador. Então vamos fazer isso da seguinte maneira. Começando pelo numerador. Então eu tenho 2/6 menos 1/9 vezes 3/5. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos manter 2/6 e fazer a multiplicação primeiro, né? Como nós vimos agora há pouco. Mantém aqui 2/6 menos 3 vezes 1, 3 e 9 vezes 5, 45. Agora que eu tenho esses dois números, eu tenho que fazer o MMC. Então eu vou ter que fazer agora aqui o MMC de 6 e 45. Fazendo esse MMC aqui, vai dar 90. Então vou pegar aqui, ó, 2/6 menos 3 sobre 45. Vai ficar igual a uma fração que tem 90 no denominador. E vamos fazer o processo. 90 dividido por 6 dá 15, vezes 2 dá 30. 90 dividido por 45 dá 2, vezes 3 dá 6, menos 6. Então eu vou ter aqui 30 menos 6, 24, sobre 90. Essa fração dá para reduzir. Dividir em cima e embaixo por 6. 24 dividido por 6 dá 4. E 90 dividido por 6 dá 15. Então, o numerador dessa fração vale 4/15. Agora vamos fazer o cálculo todo com o denominador. Vamos ver aqui que é o denominador. 1/3 menos 3/7. Então vamos fazer 1/3 menos 3/7. Primeiro passo aqui é calcular o MMC de 3 e 7. Então, se eu pegar aqui 3 e 7... Bom, 3 e 7 eles são primos entre si. Sempre que dois números são primos entre si, ou seja, não dá para dividir 3 por 7 e não dá para dividir 7 por 3. Então, diretamente, o MMC vai ser 3 vezes 7. Sempre isso acontecer, o MMC vai ser a multiplicação deles. Logo, o MMC de 3 e 7 vai dar 21. Então, aqui já ficou mais direto. Portanto, 1/3 menos 3/7 vai ficar uma fração que tem um denominador 21. 21 dividido por 3 dá 7, vezes 1 dá 7. 21 dividido por 7 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então aqui vai ficar 7 menos 9. 7 menos 9 vai dar quanto? Lembra lá da operação com números reais, né? Vai dar menos 2. Subtrai maior menos o menor, né? 9 menos 7. E mantém o sinal do número maior. O número maior é 9, então mantém o sinal dele. E mantém o 21 aqui. Então eu vou ter uma fração que é menos 2 sobre 21. Ela já está na forma irredutível. Muito bem, então cheguei aqui, ó, voltando um pouquinho aqui para cima. Cheguei que eu tenho essa fração no numerador e eu tenho essa fração no denominador. Então a gente pode voltar agora lá em cima e olhar como que estava aquele cálculo. Estava esse cálculo um pouco maior, que foi reduzido para duas frações. Uma no numerador e outra no denominador. Vamos pagar essas letras que estão aqui em azul e continuar a conta aqui. Então eu cheguei que no numerador é 4/15. No denominador é menos 2 sobre 21. Como nós estamos fazendo divisão, o que nós vamos fazer? Mantém o numerador, 4/15, multiplica pelo inverso do denominador. Então multiplica por menos e a fração fica 21 sobre 2. E agora faz o cálculo normal. 4 vezes 21 vai dar 84. E 15 vezes 2 vai dar 30. Agora o jogo de sinal. Estou fazendo uma multiplicação, um número é positivo e o outro é negativo. Certo? O resultado então vai dar negativo. Logo essa fração aqui é, deixa eu melhorar um pouco aqui, isso vai dar então menos 84 sobre 30. Então dá para simplificar um pouquinho aí, né? Dividir em cima e embaixo por 2 é possível. 84 por 2 vai dar 42 e 30 por 2 vai dar 15. Então essa fração aqui é equivalente a menos 42/15. Então esse foi um exemplo mais complexo envolvendo mistura de operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, tudo no mesmo exemplo, para a gente chegar aqui então nesse valor aqui, menos 42 sobre 15 avos. É isso aí, então como prometido vamos ver agora alguns problemas envolvendo frações. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Em uma sala de aula com 24 alunos, 3/4 são meninos.
quantas meninas tem nesta sala de aula. Aqui você pode pensar de duas maneiras. Você pode encontrar quanto que é 3/4 de 24 e depois subtrair, ou você pode pensar que a sala é o todo e 3/4 é a parte. Então o todo a gente sempre representa pelo número 1. 1 representa o todo e 3/4 representa a quantidade de meninos. Se você fizer esse cálculo aqui, ó, o MMC entre 1 e 4 vai dar 4. Lembrando que estamos considerando que tem 1 aqui embaixo, né? Então faz 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Então aqui subtrai 3, isso aqui dá 1/4. Isso quer dizer que 1/4 da sala são meninas e 3/4 são meninos. Tá? Então você pega o número 1 para representar a sala inteira e tira a fração que são os meninos para encontrar as meninas. Só que você encontrou 1/4. 1/4 de quanto? Do total, que são os 24 alunos. Então você vem aqui, faz 24 vezes 1/4 para encontrar quanto que dá o número de meninas. Então vai dar 24 vezes 1, 24, e lembrando que tem 1 aqui, 1 vezes 4, 4. Então 24 dividido por 4 dá 6. Então essa sala de aula tem 6 meninas. Então essa é uma maneira de pensar. Um cuidado que você tem que tomar é o seguinte: se você fizesse assim, ó, eu tenho 24 alunos e tenho que tirar 3/4 que são os meninos. Lembrando que isso aqui é uma fração, então ele tem que representar alguma parte. Então é 3/4 do quê? Então é 3/4 do total, que é 24, né? Então eu tenho que fazer dessa forma, como eu mostrei no caso anterior. No caso anterior eu falei quanto vale 2/3 de 60. E foi dessa forma aqui que eu fiz para encontrar 2/3 de 60. Mesma coisa aqui, para encontrar 3/4 de 24, eu faço dessa forma. Isso aqui também daria certo. Você faria então 24 menos e resolve essa conta aqui. Considerando que tem 1 aqui embaixo, eu faria uma multiplicação normal. 3 vezes 24 daria 72 e 4 vezes 1 daria 4. E agora você faz essa conta aqui, ó. Ficaria o seguinte: 72 dá para dividir por 4. 72 dividido por 4 daria 18. Então, seguindo aqui, ficaria assim, ó, 24 menos 18. Então, o total seria 6, que dá o mesmo resultado que deu aqui em cima. Ou seja, a sala de aula tem 6 meninas e 18 meninos. Então, 3/4 são meninos, 1/4 são as meninas. E é o que o problema queria saber. Vamos para o próximo problema. Bom, no problema anterior, tínhamos 24 e fomos encontrar 3/4 de 24. Ou seja, conhecíamos o todo, que era 24, e estávamos interessados na fração, que era o 3/4. Aqui é ao contrário, ele já fala assim: 48 é 2/3 de qual número? Ou seja, já deu a fração, ele quer saber o número. Você vai fazer o contrário. Quando eu tinha o número, eu queria fazer a fração, eu multiplicava o meu valor pela fração. Agora, quando eu tenho a fração e quero chegar no todo, eu faço ao contrário, eu divido. Então, só lembrando, eu fiz 24 vezes 3/4 para chegar aqui no número que eu queria. Agora, ao contrário, como eu tenho a fração, eu pego a fração e divido por 2/3, que aí eu vou chegar aqui no todo. Fazendo isso, então, nós vamos reescrever isso como 48 dividido por 1, o inverso do denominador aqui, que é 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar como 48 vezes 3... e 1 vezes 2. 48 vezes 3 vai ficar 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 4, 12. 14. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então 144 dividido por 2 dá 72. Então nós podemos concluir que 48 é 2/3 de 72. Então só para mostrar um exemplo aqui que a gente teria que fazer o contrário do que fizemos no outro caso. Vamos então para o último exemplo. Neste último exemplo, temos o seguinte: uma padaria pretende aumentar sua produção diária de pães em 1/5 da produção atual. Sabe-se que o objetivo é chegar a uma produção de 3.750 pães por dia. Qual é a produção atual? Bom, eu não sei qual é a produção atual, mas eu sei que eu posso representar ela como sendo o todo, e eu vou acrescentar 1/5, né, já que ele quer aumentar em 1/5, para eu chegar na fração que vai dar o aumento. Então, fazendo aqui o MMC vai dar 5, aí aqui eu tenho 1, né? Então, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1, 5. Fica assim. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1, 1. Então, vou chegar em 6/5 da produção atual. Eu já sei que 6/5 da produção atual vai dar 3.750. Então, é como nós fizemos no exercício anterior. Eu vou pegar 3.750 e dividir pela fração 6/5. Eu vou saber qual é a produção atual que eu tenho antes de subir para 3.750. Então, aquele mesmo esquema. Mantém o numerador e inverte o denominador multiplicando. Lembrando que o numerador tem 1 aqui embaixo, né? Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 3.750 vezes 5 vai dar 18.750. E 1 vezes 6 dá 6.
Quando eu divido 18.750 por 6, eu vou chegar em 3.125, ou seja, a produção atual é de 3.125 pães. Se eu aumentar em 1/5, eu chego em 3.750 pães por dia. É isso aí. Vimos exemplos mais complexos de operações com frações e como resolver problemas envolvendo frações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Se você quiser praticar mais, baixe a lista de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo. E se você não viu a aula anterior, clique no card que está aparecendo aí. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.